Olá, querida aluna aqui do curso de Eletrotécnica, cidade de Breu Branco. Hoje nós estamos dando início à nossa 8ª aula aqui do nosso curso, tá? Especificamente da disciplina de Eletrotécnica 2, tá? E hoje nós vamos dar introdução sobre corrente alternada. Então nós pegamos aqui os princípios da corrente alternada, tá ok? Vou explicar para vocês a teoria, fundamentação, tá? E também trazer alguns exemplos e exercícios que vão estar na nossa tarefa, tá? Exercícios que a gente vai estar resolvendo aqui vão estar em nossa tarefa, tá ok? Então, para resolver a tarefa, é importante assistir a aula, entender a aula direitinho, tá? Para que a gente possa resolver as tarefas corretamente, tá? Estou colocando também hoje no portal de vocês uma aula sobre números complexos, tá? Uma aula especificamente sobre números complexos que a gente vai trabalhar nesse é um pré-requisito, na verdade, que nós temos aqui sobre a nossa corrente alternada, mas que eu vou colocar à parte para que a gente possa dar uma estudada em cima do conteúdo de números complexos. Certo, senhores? Então vamos lá começar a nossa aula. Já peço que vocês coloquem o caderno aí do lado de vocês, a caneta, tá? Coisas novas, né? Então, consequentemente, vai ter algumas dúvidas, vai ter alguma dificuldade de entendimento, mas estou aqui para solucionar juntamente com vocês as dúvidas, certo? Então vamos lá, cabeça aberta. Então vamos conhecer a nossa corrente alternada, beleza? Bom, vamos falar agora primeiro sobre a vantagem dessa corrente alternada que nós temos. Bom, primeira vantagem: o uso da corrente contínua tem suas vantagens, como por exemplo a facilidade de controlar a velocidade dos motores em CC, tá? Em corrente contínua. Porém, a corrente contínua que nós trabalhávamos anteriormente, ela possui problemas quando vai se tratar de transporte dessa energia elétrica, tá? Principalmente quando eu transporto essa energia elétrica para grandes distâncias. Eu tenho perdas. Um dos problemas é a perda dessa energia de acordo com a distância, tá? Então, ao transportar energia a uma certa distância, haverá uma queda de tensão devido à resistência do condutor. A gente já tinha conversado que o resistor ele tem a característica de impedimento da passagem da corrente elétrica, não é isso? Certo. Então, nós temos que levar isso em consideração. O que se pegava antigamente, pessoal? Vamos pegar 10 volts. Se eu levasse 10 volts daqui até na vila, por exemplo, uma distância considerada, quando chegasse lá no final, eu não teria mais 10 volts, eu teria 7 volts, né? Então, eu tinha perda nesse transporte devido à resistência desses nossos condutores. Então, para sanar esse problema, existiam duas soluções. A primeira solução é a seguinte: ou a gente aumenta a área da secção do condutor, diminuindo assim a sua resistência, já que a resistência ela está aqui, ó, com a área. Então, vocês lembram que eu conversei com vocês que quanto mais grosso, ou seja, mais a secção do cabo for maior, ou seja, a bitola do cabo for maior, ou como a gente chama, o cabo for mais grosso, como a gente costuma chamar, eu tenho menor resistência, ou seja, eu tenho a facilidade de passagem de corrente, né? Então, só que se eu aumentar o cabo, a bitola do cabo, a secção do cabo,
Consequentemente, eu aumento o custo, né? Que é algo que eu não tenho que fazer pelos transportes, tá? Seria um método de aumentar a secção, mas eu teria um resultado, uma reação lá no custo dessa energia elétrica ser comercializada, certo, pessoal? Então, a segunda opção seria elevar a tensão de energia transportada, ou seja, se eu elevar a minha tensão, eu diminuo a minha corrente, certo? A gente já conseguiu observar, né, que quando uma tensão 220, a corrente é menor do que uma tensão 127, que a corrente é maior. A gente conversou lá em R10, né? Qual era a mais perigosa para nós, tá? Ainda falando sobre a vantagem, agora aqui a gente tem o seguinte: o problema de aumentar a secção do condutor, aumento do custo, né? Então, eu aumento o custo da minha rede. Então, para mim, ou seja, para a concessionária, ao aumentar o custo, é eu colocar no preço final do consumidor. O segundo seria a construção de suporte para fio mais grosso e mais pesado. Bom, se eu aumento a bitola do cabo, consequentemente tem que aumentar toda a estrutura, né? Reforçar toda a estrutura. Isso é como se eu quisesse reconstruir uma estrutura de transporte mais robustas, né? Para que possa suportar os cabos de umas bitolas maiores do que poderiam ou que podemos ter na rede de distribuição, certo? Então, a solução que resta é aumentar a tensão, diminuindo a corrente, e assim a queda de tensão no fio chega ao seu destino. A tensão deve ser baixada novamente para o uso, ou seja, quando eu envio essa minha eletricidade, eu aumento a minha tensão para diminuir a minha corrente, tá? E quando eu chego para utilizar, eu tenho que fazer o inverso, né? Eu tenho que baixar a tensão, porque os nossos equipamentos, por exemplo, na nossa residência usa 220, 127 volts, tá? Qual estariam características em valores utilizáveis em nosso circuito, certo, senhores? Então, partimos aí. Para se elevar e baixar a tensão, é necessário se trabalhar com transformadores de tensão, os quais só trabalham com corrente alternada, tá? Ou seja, para elevar e baixar a tensão é necessário trabalhar com os nossos trafos, nossos transformadores, os quais são aplicados unicamente em corrente alternada. O fator chave para uso em larga escala da corrente alternada deve-se ao fato da facilidade do transporte oferecido para esses tipos de corrente. A gente já conversou em sala que as grandes usinas, ou seja, quem gera um elevado potencial de energia elétrica para ser consumido, estão nas periferias do país, ou seja, nos norte, no nordeste, né? Estão longe dos grandes centros urbanos, quais têm os grandes consumos. Então esse distanciamento que nós temos das unidades geradoras levam à necessidade desse transporte, tá ok? Então, devido a essa facilidade de transportar essa energia elétrica de corrente alternada em grande escala, aí a gente tem que trabalhar com este tipo de corrente, a nossa corrente alternada. E a nossa corrente alternada, ela se comporta com esse carinha bem aqui, a senoide, tá? Ou seja, as ondas senoidais. Vamos lá ver o seguinte: é a projeção vertical de um vetor de amplitude A
que gira com velocidade angular em torno de sua origem. Pessoal, vamos entender o seguinte. Vamos pensar que isso aqui é o nosso gerador, tá? Então eu tenho um eixo, daqui a pouco eu vou apagar aqui, tá? Eu tenho um eixo e esse gerador ele vai rotacionar, né? Ele vai ficar rotacionando, correto? Confirmem comigo isso. Não é isso que acontece? A máquina, a água não bate lá na máquina e ela vai fazer a oscilação, ela vai girar, não é isso? Não é isso que a máquina vai fazer? Vai girar, tá? Só que para nós não vamos considerar vamos considerar esses giros das máquinas, no entanto, de uma maneira diferente, tá? De uma maneira peculiar, tá? Então o que é que nós vamos fazer? É como se a gente abrisse, esticasse essa circunferência aqui, ó, em uma única linha, tá? Nós esticássemos essa circunferência em uma linha e a máquina vai girar normalmente aqui para nós, certo? Então nós temos lá o seguinte, tá? Quando a máquina parte do ponto zero, que é esse cara, ela vai estar nesse ponto bem aqui. Confirme comigo, tá? Ela vai estar nesse ponto bem aqui. Eu vou fazendo e vou apagando para não ficar muito bagunçado, tá? Quando ela chega, começa a rotacionar e chega a 30 graus, que é esse nosso cara bem aqui, ó. Esse nosso cara bem aqui, 30 graus. Que esse nosso cara aqui, ó, 30 graus, ele vai estar especificamente bem aqui, ó. Tá? Bem aqui, ó. 30 graus, tá? Deixa eu apagar e riscar melhor aqui para vocês. Então, 30 graus, ele vai estar bem aqui, na verdade. 30 graus. Bem nesse ponto, bem aqui. Tá ok? Eu ando mais, vou, por exemplo, a 45 graus. Vai estar bem aqui, né? Eu ando mais, chego a 90 graus, ó. Vai estar bem aqui. Borracha. 90 graus, ele está nesse ponto verde, nessa linha verde bem aqui, ó. Tá ok? Nessa linha verde bem aqui. Nesse eixo bem aqui, ó, eu tenho angulação. Nesse eixo bem aqui eu tenho um ângulo em graus, tá? E ele vai caminhar. Quando ele chegar em 270, ó, pera aí. Fazer bem didático aqui para a gente possa compreender. Pessoal, notem comigo que esse eixo de X aqui, ó, ele é todo positivo, tá? Ele é todo positivo. É por isso que esses valores até aqui, ó, quando chega no 180, ó, que tá na mesma direção do zero, essa curva aqui, ó, ela vai ficar na parte positiva. A partir de então que parte da 180, ela vai começar a fazer a curvatura negativa, certo, senhores? Tá? Vai fazer a curvatura negativa, tá? Essa linha que eu tenho aqui, ó, vai ser representado os ângulos, tá? E essa linha aqui, ó, vai ser representada a amplitude, tá? No nosso círculo trigonométrico que nós trabalhamos, a amplitude máxima é 1, tá ok? Mas isso não implica que essa amplitude ela pode mudar, porque nós vamos trabalhar unicamente aqui com o nosso círculo trigonométrico, tá ok? Unicamente com o nosso círculo trigonométrico, por isso que essa amplitude é unicamente 1, tá ok? Daqui a pouco essa nossa amplitude vai ser 220, por exemplo, o valor da nossa tensão, tá? Então são esses valores que nós temos
para trabalhar. E quando eu caminho nessa circunferência, tá? Ou seja, quando a minha máquina ela rotaciona, ela me apresenta essa curva. Ou seja, ela me apresenta esse gráfico aqui, que nós chamamos de uma senoide, certo? Aí eu pergunto para vocês, senhores, eu posso, na aula de ondulatória, na passada, eu posso dizer que isso aqui é um comprimento de onda, não é isso? Correto? O período, eu posso especificar, a frequência, eu posso exemplificar, especificar, na verdade, né? Desses valores que nós temos aqui tratados, ok? Então, essa é a curva. Pessoal, eu pergunto para vocês agora, o motor, ele vai fazer alguma rotação diferenciada aqui, ou ele vai sempre rotacionar da mesma forma, né? Fisicamente, o motor vai variar? Não, né? Ou seja, eu posso concluir que essa curva aqui, ó, ela sempre será uma curva característica do motor, certo? Então, do gerador também, tá? Então, eu posso dizer que essa onda ela vai seguindo, né? Ela vai seguindo, ela vai se repetindo das ações que nós vamos tratando aqui. Certo, senhores? Então ela vai ser uma onda repetitiva, né? Elas vão se repetindo e, consequentemente, eu posso ter, através de uma única análise de onda, de um comprimento de onda, fazer qualquer análise que eu possa tratar em cima dessa onda. Porque quando a onda se inicia, ela possui as configurações, ou seja, as características dela a mesma: amplitude, velocidade, não é isso? Frequência, sempre vão continuar a mesma para que a gente possa tratar esses nossos senoides, certo? Aqui eu trouxe para vocês o comportamento de ondas, tá? Eu tenho dois tipos de ondas de corrente alternada, ondas senoidais, tá? Que são as ondas das funções senos e são as funções cossenos, que nós vamos conhecer, tá ok? Que são as funções trigonométricas que nós temos aqui, tá? Bom, a função seno é a azul, tá? E a função cosseno, ela é a vermelha, correto? Vocês estão observando aqui, vocês podem observar comigo, ó, que elas não estão alinhadas aqui, né? Uma está diferenciada da outra, correto? Mas ambas são funções de tensão de corrente alternada. No entanto, uma é seno e a outra é cosseno, tá? Uma é seno e a outra ela é cosseno, certo? Então vamos pegar primeiro a nossa onda cossena aqui, tá? Vou voltar. Quando nós temos uma onda cosseno e uma onda seno aqui, eu posso converter uma para a outra, tá? Por quê? Porque é mais fácil trabalhar com funções iguais, seno, função seno, né? Ou só com função cosseno, do que eu trabalhar com seno e cosseno simultaneamente, tá? Então eu posso padronizar uma onda que está em cosseno em seno, tá? E a onda que está em seno em cosseno. Então vamos lá. Vamos pegar uma onda de amplitude A vezes a função cosseno de ômega t mais 0 graus, tá? Então, o que dita aqui, ó, que a onda vai ser igual à onda A, função seno,
ômega t mais 90. Ou seja, a função cosseno é a própria função seno, tem as mesmas características, só que ela está deslocada 90 graus no tempo. Em circuitos elétricos, nós vamos utilizar apenas as funções seno, tá? Vamos só, para que a gente possa compreender, vamos só aplicar a seno. Se eu tiver cosseno, eu tenho que transformar para seno, tá? Então, se tá 0 graus, eu coloco mais 90, tá? O ângulo de deslocamento da função seno nós chamamos, em relação ao tempo, nós chamamos de fase, tá? Então, como ela está defasada, ou seja, ela está deslocada, na verdade ela está desfasada, tá? Ela tem essa diferença no tempo que nós vamos chamar de fase. Você já conhece a fase, né? Você trata aí as nossas tensões de corrente alternada já como fase. Olha, aquela fase caiu. Olha, aquela fase está interrompida. Só tem uma fase, né? Quando falta energia. Por que isso? Porque na corrente alternada, aquelas tensões que nós temos lá, elas vão estar defasadas. É por isso que nós, mesmo não conhecendo a fundamentação, nós já chamamos de fase, tá? Porque fase é um ângulo de deslocamento em relação ao tempo dessa nossa corrente alternada. Certo, senhores? Então nós podemos fazer a seguinte comparação, a seguinte analogia, tá? Logo, eu posso dizer que a tensão V2, ou seja, a tensão do seno, tem fase 90 graus, ou ainda, a V1 está defasada de 90 graus de V2. Não é isso? Eu posso dizer, tá? Então, aqui, tem as mesmas características, V1, V2, amplitude A, a função seno. Olha o ômega t aqui, olha o ômega t aqui. A única diferença entre elas é esse 90 graus, que ela está defasado 90 graus uma da outra, ou seja, a V1 está defasada 90 graus da V2. Certo, senhores? Então, a partir de agora, nós vamos chamar que ela está defasada 90 graus da V2. Partimos aí o nosso conhecimento aí. Vamos pegar um exemplozinho aqui para que a gente possa tratar. A função seno alterna infinitamente no tempo, ou seja, como eu falei para vocês no slide anterior, ela vai ser repetitiva. Então, eu posso analisar daqui infinito que ela vai continuar sendo a mesma função. Ela não tem oscilações diferentes. Ela sempre vai continuar sendo essa mesma característica de função, tá? Ou seja, ela possui um comportamento periódico, tá? Funções ondulatórias periódicas, ou seja, determinada. O multiplicador ômega, esse ômega que nós estamos bem aqui, esse ômega aqui, esse Wzinho, informa sobre a frequência do sinal senoidal, tá? Ou vocês já conheceram o que é a frequência, tá? Na aula passada a gente trabalhava com hertz, né? Então ela vai estar bem aqui, se for 60 é 60T, né? Então esse 60 já diz para nós que ele é 60 Hz. No lugar desse W aí, dessa função genérica, é a frequência, tá? O sinal senoidal variante no tempo.
E o multiplicador A representa a amplitude desse sinal, certo? Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu tenho essas funções bem aqui, ó, a azul e a vermelha, certo? Vamos pegar aqui primeiro a função azul. Olha, qual é a amplitude da função azul aqui, ó? Bate aqui no 5, ó. 5 para baixo, 5 para cima, tá? Estão observando? Na azul apenas, tá? Então vamos lá fazer, ó. A azul, 5 volts, tá? Vamos conhecer a frequência. A frequência é 1 sobre T, tá? Mas o que é o T? É o período, tá? Vamos ver qual é o período que essa onda tem, ó. Fiz uma onda completa, cheguei aqui, ó. Ela vai se repetir de novo, ó. Ou seja, ela completou um período. Qual o valor desse período? Pego aqui embaixo, ó, 0,2. Então vou dizer que a frequência é 1 sobre T igual a 1 sobre 0,2 segundos. Se eu fizer na calculadora esse valor, eu tenho 5 Hz, tá ok? Então, essa frequência angular, velocidade angular, frequência do sinal que nós temos, vai ser em radiano. Então, ó, ômega é igual a 2πf, que é igual, se eu substituir esse 5 aqui, vai dar 31,42 radianos por segundo, tá? 2 radianos por segundo. Então, eu achei aqui um ômega, que é a frequência angular, tá? E a minha amplitude de sinal. Então, eu tenho uma onda de 5 volts alternada, tá? Com uma frequência de 5 Hz e uma velocidade angular dessa onda, eu tenho 31,42 radianos por segundo. Vamos pegar a onda 3, a onda vermelha agora. Ó, o pico dessa onda vai dar em 3 volts. Ó, parte inferior também em 3 volts. Tá vendo o que eu falei para vocês na aula passada? Que eles vão ser coincidentes, somente muda a polaridade do sinal. Então eu adoto o valor positivo. Pessoal, então nunca vai ser negativo, nunca vai ser negativo. Nunca você vai chegar lá no seu multímetro e vai achar menos 127 volts, menos 220 volts. Nunca. Sempre vocês vão adotar os valores positivos que nós vamos chamando, que nós chamamos, na verdade, aqui no nosso curso de módulos desses valores. Lá na disciplina vocês vão conhecer o módulo lá no conteúdo que eu estou colocando para vocês também hoje no portal de vocês, tá? Então vamos lá. Qual é o período dessa onda? Opa, vamos ver o período então. Caminhei aqui, ó. Caminhei aqui, cheguei até aqui, ó. A partir daqui, ó, esse é uma duplicação dessa onda, é uma repetição dessa onda, tá? Então a onda chega bem aqui. Pega aqui embaixo, ela é 0,5, ou seja, é 0,2, perdão, 0,5, tá? Então a frequência dessa onda, consequentemente, vai ser menor, porque ela leva um tempo maior para completar um comprimento de onda. Então eu jogo na equação, ó. 1 sobre o período é a frequência, então tem 1 sobre 0,5, que é igual a 2 Hz. Se eu botar na frequência angular, eu vou ter 2πf é igual a 12,57 radianos por segundo, tá? Essa é a frequência de oscilação e essa é a velocidade angular ou simplesmente frequência angular, tá, pessoal? Então seguimos aqui o nosso conteúdo. Vamos aqui pegar uma onda bem aqui, tá? Eu tenho uma tensão VT, eu já sei de que é de corrente alternada, ó. Eu já sei que é de corrente alternada porque eu já tenho uma função seno, tá? Ômega T mais 30.
O que é que eu quero fazer aqui? Vamos achar então quem é esse ômega t, né? Ó, parte do zero, tá? A mesma configuração, só que ó, ele está adiantado bem aqui no ângulo de 30 graus. Ó. A vermelha está adiantado 30 graus da azul. E qual seria a azul? Qual seria a azul? Ela está adiantada, tá vendo? Ela está adiantada da onda. Ou seja, ela sai na frente. Essa é a onda vermelha, tá? E qual seria a equação da onda azul, pessoal? Simples. Eu teria V de t igual a seno de ômega t. Pronto. Mais zero, né? Seria apenas essa função da azul, tá ok? Aqui eu estou exemplificando que ela está adiantada do nosso circuito, certo? Então, se ela está adiantada, eu boto esse mais 30 bem aqui nessa nossa equação, certo, senhores? Então, é isso que eu quero fazer, a onda adiantada. A onda ela pode estar adiantada ou ela pode estar atrasada, tá ok? Então, ó, a onda pode estar atrasada 60 graus, tá? Por isso que ela vai estar esse negativo aqui, ó, menos 60 graus, tá? Ela vai estar adiantada. Tá vendo a amplitude da onda aqui, ó? 10, né? E ela vai estar atrasada nesse intervalo, nessa angulação bem aqui. Então a onda atrasada começa para baixo, a onda adiantada ela começa para cima. Quando a gente aplicar no circuito RLC, a gente vai ver as características do capacitor e do indutor. Ora as ondas elas vão estar adiantadas de um componente, ora ela vai estar atrasada, tá? Mas frisem isso aqui na cabeça de vocês. Qual vai ser a característica dela adiantada e qual vai ser a característica dela atrasada, certo? Então uma senoide adiantada em 90 graus, ela vai começar lá em cima, tá? No eixo aqui de 90 graus, tá? Eu caminho aqui, ó. Então, eu posso ter vários valores desse adiantamento ou desse atraso nessas minhas ondas. Sempre comparação da origem, tá ok? Então, vamos conhecer agora os valores de pico, os valores pico a pico, o valor de médio e o valor eficaz, tá ok? Isso aqui a gente já trata corriqueiramente, tá? Mas vamos conhecer ele agora valendo, como eu posso falar para vocês, tá? Então, o valor de pico P, ou simplesmente o nosso A que nós tínhamos na onda, é uma forma de onda senoidal, tá? É a própria amplitude do vetor ou o seu próprio módulo, que corresponde ao máximo do valor atingido pela forma de onda. Desse modo, podemos destacar que outras grandezas, o valor de pico negativo, o valor de pico positivo, quando a senoide é simétrica em relação ao eixo X. Esses valores são idênticos com os sinais opostos. Então, o valor pico a pico que nós podemos trabalhar é o valor correspondente entre o pico superior e o pico inferior da onda, ou seja, da crista até o vale, tá? E é exatamente o dobro do valor de pico numa onda, ou seja, o valor de pico a pico, é 2 vezes o valor de pico, que nada mais é que a amplitude da onda. E aqui nós temos, como a tensão ou corrente alternada variam
de um pico máximo positivo até o pico negativo, em outras palavras, como essas tensões variam na extremidade positiva maior e na extremidade negativa menor, aqui, tá? Nós podemos ter o valor médio do sinal periódico seria nulo, porque se eu somasse esses dois valores, um é positivo, outro é negativo, eles vão se anular. Logo, eu não posso utilizar o valor médio, tá? Então, eu tenho que fazer aqui uma integral para me poder chegar nesses nossos resultados. Então, os valores, se eu pegar e resolver essa integral aqui, eu posso dizer que o valor utilitário é conhecido como valor eficaz, tá? Ou simplesmente o valor RMS, que é o Root Mean Squared. Atenção, RMS. RMS vocês já devem ter pelo menos ouvido, né? O som tem uma potência de tantos RMS, de 300 RMS de potência, né? Que nada mais é que um valor eficaz, que por definição é o valor da tensão ou de corrente que equivale ao valor de tensão ou corrente CC positiva que produz a mesma dissipação de um dado resistor. Em outras palavras, ainda dizendo, o valor, na verdade, que aparece no aparelho de vocês, no multímetro. Quando eu coloco o multímetro na tomada para aferir a tensão elétrica, aquele valor que aparece lá é o valor RMS, não é o valor de pico, é o valor RMS. E o valor RMS para nós, ó, é a pico dividido por 2, tá? Então é só pegar a tensão corrente de pico e dividir por raiz de 2. Então eu pego aqui, ó. Então eu tenho um sinal da rede elétrica aqui, ó, tá? Eu tenho um sinal da rede elétrica para me dar 127. Então tem uma amplitude de tensão de pico de 179, tá? Eu tenho uma amplitude de pico de 179, tá? Para eu ter o valor RMS, eu tenho que ter 179,63 dividido por raiz de 2, que isso vai me dar um valor de 127 volts. Então, o aparelho que me apresenta o valor de 127 volts é o valor, o voltímetro, tá? Que me passa os valores RMS. Eu consigo enxergar isso daqui, mas, por exemplo, se eu for fazer um cálculo, se eu for fazer uma análise de circuito, eu vou utilizar esses valores bem aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, 179,63, que é a tensão de pico, vezes a função seno 2π. Por que 2π, senhores? Porque a máquina é circular e um círculo ele tem 2π, tá? Vezes a frequência que eu trato com 60 Hz vezes o meu T. Então são esses valores. Por exemplo, se eu for fazer um cálculo que é para eu trabalhar em corrente alternada, tá ok? No multímetro só me aparece isso, mas o comportamento do sinal de tensão é essa função bem aqui em corrente alternada, certo? Dúvida? Surgindo dúvida? Surgindo dúvida, anote aí no seu caderno, anote a dúvida, faça a pergunta e me envie que eu vou explicar, reexplicar, até que a gente possa compreender esse nosso conteúdo, certo? Pessoal, vamos pegar agora as respostas senoidais nos equipamentos que nós conhecemos, que são os capacitores, indutores e resistores. Primeiro, os nossos resistores. Em um resistor, ou em um circuito resistivo, puramente resistivo, tanto a onda de tensão como a onda de corrente se encontram em fase. Ou seja,
Se eu aplicar uma tensão aqui nos terminais do meu resistor, vai surgir uma corrente em fase, ou seja, a mesma fase da tensão é a mesma fase da corrente. Então, consequentemente, eu vou ter tensão é igual a resistência vezes a corrente, tá? Como ela vai variar em relação ao tempo, o tempo vai passar, eu vou utilizar ela vai variando em relação ao tempo. Eu vou ter, ó, V de T, bem aqui, ó, V de T, R e de T, certo? E essa aqui é a equação das nossas ondas senoidais. Então é o que? A tensão RMS ao quadrado dividido por R. A potência não é tensão ao quadrado sobre R, então, ou ela pode ser a resistência vezes a corrente RMS ao quadrado. A RMS a gente já conhece, é amplitude dividido por raiz de 2, certinho? Partindo mais aqui, nós temos algumas utilizações que nós temos desses nossos resistências, nesses nossos circuitos de corrente alternada. Aí nós temos a lâmpada incandescente, a resistência do chuveiro elétrico, ou a resistência de aquecimento de equipamentos como chapinha, como a minha sanduicheira, né? Todos os equipamentos que utilizam a dissipação de calor como ferramenta, né? Como ferramenta de utilização, né? A conversão de energia elétrica em energia térmica, vai ser uma resposta senoidal da aplicação da corrente alternada no resistor. Então, por isso, a gente diz que, como eles não variam em relação ao tempo, né, esses nossos resistores são dispositivos que têm uma resposta instantânea, a tensão ela está em fase com a minha corrente elétrica. Resposta senoidal ao meu capacitor, tá? Um capacitor ou em um circuito capacitivo, as ondas de tensão e corrente são defasadas, estando a onda de corrente 90 graus à frente, tá ok? Então os capacitores oferecem uma certa resistência à passagem da corrente alternada, que se denomina aqui, ó, uma reatância capacitiva. Então, ó, a resistência tinha uma resistência resistiva. Aqui eu vou ter uma reatância capacitiva, que é a resistência que o capacitor apresenta para a passagem dessa corrente elétrica. Então, essa reatância ela é dada por essa fórmula. Anotem essa equação, tá? É XC. Esse X é a reatância capacitiva, e vai ser 1 sobre ômega. A gente já conhece quem é o ômega, né? 2πf vezes C. Como é uma resistência capacitiva, ó, o ômega está aparecendo bem aqui, ó. Resistência à passagem da corrente. Tá ok? Onde é que nós encontramos isso, pessoal? O exemplo típico está no motor síncrono sobre eixo excitado, tá? Precisa de um banco de capacitor para poder rotacionar. Ou simplesmente capacitores de refasamento, tá? Corrente adiantada em relação à tensão, ou seja, a corrente está adiantada em relação à minha tensão quando eu tenho um circuito capacitivo. Gravem isso, capacitivo, a corrente está adiantada em relação à minha tensão. Então, o fator de potência, ele é em avanço, ou seja, ele é capacitivo, certo? Em um indutor ou em um circuito indutivo, as ondas de tensão e corrente são defasadas, estando a onda de tensão 90 graus à frente da corrente, certo?
Então, os indutores oferecem certa resistência à passagem de corrente alternada. E uma bobina, devido ao fenômeno de indução, essa resistência é denominada reatância indutiva, XL. Então, eu tenho XL igual a ômega vezes a minha indutância. A unidade de medida vai ser ohms. Então, eu tenho a reatância, tá? Que é a minha resistência, reatância indutiva dos indutores, reatância capacitiva do meu capacitor. Aplicação: os nossos motores de indução, eles apresentam uma reatância capacitiva, indutiva. O reator de lâmpadas fluorescentes também apresenta uma reatância indutiva. Aparelho de solda também apresenta uma reatância indutiva. Aqui, nessa configuração, nós temos corrente atrasada em relação à tensão. Vocês puderam observar que, ao contrário, agora nós tínhamos a tensão, a corrente adiantada, não era isso? Em relação à tensão. E aqui nós temos uma corrente atrasada em relação à tensão. O fator de potência em atraso, se a gente puder encontrar em qualquer literatura, ele é indutivo, certo? Então, fator de potência em atraso, indutivo. Fator de potência adiantado, ele é capacitivo, certo? Resumindo aqui o que a gente falou, nos resistores, no circuito resistivos, nós temos a corrente e tensão em fase. Olha aqui, ó. Podemos observar, ó, que o ângulo é o mesmo, tá? No capacitivo, a corrente está à frente da tensão, tá? Então, nós temos aqui, ó, à frente 90 graus, tá? E aqui nós podemos dizer no indutivo que a tensão vai estar 90 graus à frente da corrente, tá? Seria o inverso, tá? Aqui o valor da tensão. E aí nós vamos aplicar esses nossos conhecimentos em exercícios, certo? Antes da gente começar o exercício, quero só trazer um pequeno vídeo para que a gente possa... No princípio, para ter eletricidade, certos senhores tinham inventado a pilha elétrica. Dentro de uma pilha, sob efeito da energia química, temos de um lado elétrons menos, do outro não, é o lado mais. Os elétrons se recombinam com os mais, passando no filamento de uma lâmpada, por exemplo. A corrente é contínua, porque os elétrons menos estão sempre do mesmo lado. Outros senhores tinham aperfeiçoado um outro método. Com fios bem isolados, eles faziam uma bobina e, na frente, divertiam-se em girar um ímã. O princípio é mais ou menos este. Quando o polo norte do ímã chega, os elétrons são arrancados de sua órbita e vão para o lado do ímã, ficando mais do outro lado. Temos então, como dentro de uma pilha, um mais e um menos. Evidentemente, assim que não giramos mais, nada mais acontece. É lógico num sentido. Não podemos fabricar energia, mesmo a elétrica, a partir de nada. Então, continuando a girar, é o polo sul do ímã que chega à frente da bobina e aí acontece exatamente o contrário de antes. O mais se torna menos e vice-versa. Ainda temos corrente, sim, mas na outra direção. De modo que a corrente vai alternativamente numa direção, depois na outra. É o que chamamos de corrente alternada. Mas os outros diziam: eletricidade que muda de direção assim, sem parar, não é a verdadeira eletricidade. Evidentemente a lâmpada piscava, o ímã não girava muito rápido. Então, aproveitemos para tentar ver o que está acontecendo graças à nossa câmera especial e para fazer um pouco de teoria. Esta flecha representa a direção e a intensidade da corrente. Primeiro, a corrente é máxima em uma direção.
Depois, decresce. Torna-se nula. Cresce na outra direção. Decresce de novo. Volta a mudar de direção. E por aí vai. Se a corrente volta a ser máxima em uma direção uma vez por segundo, como aqui, dizemos que a frequência da corrente é de 1 Hz. 2 vezes por segundo, 2 Hz, etc, etc. Há um mais divertido de ver as coisas. Táxima. Faça girar em um círculo imaginário que você desenha ao lado do fio. Pois bem, em qualquer momento, a intensidade real que passa dentro do fio é igual a isto. Quer dizer, a projeção ou a sombra da flecha giratória sobre o fio. Podemos até fazê-la traçar uma curva. É uma senoide. Mas voltemos aos nossos senhores. Eles aperfeiçoam o alternador. O ímã põe-se a girar mais rápido. A frequência da corrente aumenta. 4 Hz. Para 10, 12 Hz. Já quase não pisca. 50 Hz. Aí já não percebemos mais nada. 50 Hz é a frequência da corrente alternada que chega hoje na casa de vocês. A iluminação, o aquecimento funcionam bem. Os motores elétricos também. E hoje, um único alternador de central pode alimentar de eletricidade mais ou menos 1 milhão de lares. A ideia desses senhores, então, não era má. Vamos continuar aqui, pessoal. A nossa parte teórica, né? Só um instantinho. Então aí, com essa ilustração que a gente percebeu, com essas animações que percebeu, deu de uma forma mais interativa a gente conhecer um pouco a corrente alternada. Mas a parte conceitual é tudo isso que nós trabalhamos na aula passada sobre ondulatória e agora sobre a nossa corrente alternada, princípio de corrente alternada. E agora a gente vai para os nossos exercícios que vão estar nas nossas tarefas. Primeiro, determine a frequência da forma de onda vista na figura abaixo. Bom, o que é que nós temos aqui? Determine a frequência. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho a amplitude da onda, tá? E o meu tempo, né? Que ele vai caminhar, tá? Então, só um instantinho, pessoal. Só um instantinho. Complicado. Bora lá. Então nós temos aqui as nossas ondas aqui, né? Nossa configuração de onda. O que é que nós podemos observar, pessoal? Que aqui, ó, a onda inicia aqui. Eu posso dizer que bem aqui ela encerra, não é isso? Entre 15 e 25. Então eu posso dizer que o comprimento, ou seja, que o meu comprimento de onda não, que o meu período de onda vai ser de nosso 20 milissegundos, tá ok? Então, se é 20 milissegundos, eu vou botar na equação aqui, ó, frequência é igual a 1 sobre o período, que é 1 sobre 20 vezes 10 a menos 3. O milho, vocês já sabem que é 10 a menos 3. Que fazendo isso na minha calculadora, eu vou encontrar 50 Hz. Mas eu quero o cálculo passo a passo de vocês no caderno, certo? Determine a velocidade angular relativa a uma forma de onda senoidal cuja frequência é 60 Hz. O que é uma velocidade angular, senhores? Tá? O que é uma velocidade angular para nós? É essa equação aqui, ó. W é igual a 2πf,
tá? W é igual a 2πf, é justamente o que está nessa cópia aqui que nós temos, tá? 2π, 60 Hz, né? Fazendo isso, eu tenho aproximadamente uma velocidade angular, ou seja, uma frequência angular ou velocidade angular. Nós temos aí uma velocidade de 377 radianos por segundo, tá? Nós temos a segunda. A corrente de um resistor de 5 ohms vale 40 seno de 377 T mais 30 graus. Determine a expressão senoidal da tensão no resistor. Eu sei já que a tensão no resistor é a mesma fase da nossa tensão da nossa corrente no resistor também. Então eu vou fazer a equação aí, ó. A tensão no resistor é I RMS, né? Vezes o R. Vai ser quem? 40, que vai ser a amplitude, vezes o 5. Consequentemente, vão ter 200. Então, a equação já vai me dar isso daqui, ó. 200 seno de 377 T mais 30 graus. Tá observando aqui, ó, que essa segunda parcela aqui continua a mesma daqui, ó, porque o meu resistor ele está em fase com a minha corrente está em fase com a minha tensão quando se trata dos meus resistores. Certo, senhores? Então essas 3 tarefas, esses 3 exercícios vão estar na tarefa. Eu quero que vocês respondam passo a passo, bem explicativo, e me enviem nas tarefas. E na próxima aula eu vou pegar só exercício de aplicação de indutor, de circuito indutivo, tensão e corrente, e capacitivo, tensão e corrente, para a gente analisar aquele atraso ou aquele adiantamento da corrente ou tensão. Certo, senhores? No mais, ficamos por aqui. Encontro lá na próxima aula. Quero encontrar vocês na próxima aula. E qualquer dúvida, enviem para que eu possa solucionar junto com vocês. Beleza? No mais, um abraço a todos. A gente se encontra na próxima aula.